Leia toda a Bíblia em um ano. Hoje é o dia 30 da leitura. Hoje nós vamos dar continuidade na leitura do livro de Jó. Nós lemos já Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, e lemos também Mateus, o primeiro livro da ordem, né? Do Novo Testamento. Agora nós iniciamos o livro de Jó, lemos do 1 ao 4. Hoje estaremos lendo do 5 ao 9. E nós vimos na leitura anterior, né, quem era Jó, como ele vivia, a composição da sua família, né, um homem abençoado por Deus. Então, há um certo diálogo do encontro de Deus com os anjos, e estava lá Satanás, né, rodeando e participando também, tipo um intruso, vamos dizer assim. E aí o próprio Deus mostra para ele quem é Jó, né? E aí ele coloca Jó numa situação de que ele era muito abençoado e protegido por Deus. E aí Deus então permite que os bens materiais dele, a família, e depois no segundo diálogo Jó prova da sua fidelidade, então ele toca na sua saúde, né? E depois vemos então quando Jó já estava passando por esse momento difíceis, e então você vê a relação dele com a esposa e os amigos, né, dizendo para ele, né, que a esposa dizendo para ele proferir maldades, né, maldizer a Deus e morrer. E os amigos vão aqui discursar, e como eu disse na leitura anterior, vai dar aquela ideia de que se o mal existe, o mal está acontecendo na nossa vida, é porque provavelmente nós estamos em pecado. E é interessante que eu acredito que a gente vai ter a oportunidade de fazer um panorama bíblico desse livro, né? Esse livro provavelmente foi escrito, o Jó deve ter vivido na época dos patriarcas, tem alguns indícios, né, que isso possa ter sido acontecido, alguns indícios que Moisés também foi escritor desse livro, ou seja, Jó viveu numa época antes da lei mosaica, né? Mas enfim, nós vamos ler agora então o capítulo 5, 6, 7, 8 e 9. Abra sua Bíblia e acompanha comigo. Agora vamos ver os diálogos dos amigos dele, que são 3. Grite por socorro, mas alguém responderá? Qual dos anjos o ajudará? Por certo, o ressentimento destrói o insensato, e a inveja mata o tolo? Observei que os insensatos têm sucesso por um tempo, mas a desgraça repentina vem sobre eles. Seus filhos perdem toda e qualquer segurança. São oprimidos no tribunal e não há quem os defenda. Os famintos devoram sua colheita, mesmo quando protegida por espinheiros, e os sedentos anseiam por sua riqueza. Embora o mal não surja do solo, nem as dificuldades brotem da terra, o ser humano nasce para enfrentar aflições tão certo como as faíscas do fogo voam para o alto. Se eu fosse você, buscaria a Deus e lhe apresentaria a minha causa. Ele faz grandes coisas maravilhosas demais para entender e realizar milagres incontáveis. Da chuva, a terra cai nos campos. Exalta os humildes e protege os que sofrem. Frustram os planos
dos maliciosos, para que as obras das suas mãos fracassem. Apanha os sábios sobre Apanha os sábios em sua própria astúcias e frustras as intrigas dos ardilosos. Ficam na escuridão em pleno dia e tateiam ao meio-dia como se fosse noite. Ele salva os pobres das ofensas dos fortes. Ele os livra da garra dos poderosos. Por fim, os desamparados têm esperança, e a boca dos perversos é fechada. Mas como são felizes os que Deus corrige. Não despreze, portanto, a disciplina de Todo-Poderoso, pois ele fere, mas enfaixa a ferida. Bate nas suas mãos e curam. Ele o livrará das 6 desgraças, até o mesmo na 7ª, e o guardará do mal. Ele o livrará da morte no tempo de fome, e do poder da espada e do tempo de guerra. Você estará protegido das calúnias, e não terá medo quando vier a destruição. Rirá da destruição e da fome, e animais selvagens não o assustarão. Farão um pacto com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Saberá que o seu lar está seguro, e contar os seus bens de nada achará falta. Terá muitos filhos, tantos descendentes como o capim no pasto. Em boa velhice irá à sepultura, com um feixe de cereal colhido no tempo. Certo. Observamos a vida e vimos que tudo isso é verdade. Ouça o meu conselho e aplique-o na sua vida. Então a gente vê aqui no capítulo 5 a continuação, né, da resposta de Elifaz. Aí continua aqui no capítulo 6. Então Jó falou novamente: se fosse possível pesar minha aflição e pôr numa balança meu sofrimento, pesaria mais do que toda a areia do mar. Por isso falei de modo impulsivo, pois todo o poderoso me derrubou com suas flechas, e minha alma bebe o veneno delas. Os terrores de Deus se alinham contra mim. Os jumentos selvagens não zurram ao não encontrar o capim, os bois não mugem quando não tem alimento? As pessoas não se queixam quando falta um sal na comida? Alguém gosta da clara do ovo que não tem sabor? Perco o apetite só de olhar para ela. Tenho enjoo de pensar em comê-la. Quem dera meu pedido fosse atendido e Deus concedesse o meu desejo. Quem dera ele me esmagasse, estendesse a mão e acabasse comigo. Ao menos tempo este consolo e alegria. Apesar da dor, não neguei as palavras do santo. Contudo, faltam-me forças para prosseguir. Não vejo motivo para viver. Acaso tenho força de uma pedra? Meu corpo é feito de bronze? Não, estou completamente desamparado, sem chance alguma de sucesso. É preciso ter compaixão de um amigo abatido, mas vocês me acusam sem nenhum temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, vocês se mostraram indignos de confiança, como um riacho intermitente que transborda sobre as margens. Quando fica turvo, por causa do gelo e da neve sobre ele se amontoa. Mas, chegado o tempo da seca, a água desaparece, o riacho some no calor. As caravanas saem de suas rotas, mas não há o que beber e morrerem ali. As caravanas de Temá procuram essa água e os viajantes de Sabá esperam encontrá-la. Contam com ela, mas se decepcionam. Quando chegam às suas esperanças, são frustradas. Da mesma forma, vocês não me ajudaram. Viram a minha desgraça e ficaram com medo. Mas por quê? Alguma vez lhe pedi presentes? Supliquei que me desse algo seu? Pedi para me livrasses de meus inimigos ou que me resgatasses de meus opressores? Ensine-me e me calarei. Mostrarei de onde eu errei. Me mostrem aonde errei. As palavras honestas são dolorosas, mas que serve as suas críticas?
Considerem essas palavras convincentes. Quando ignoro o meu clamor de desespero, seria capaz de apostar um órfão num jogo de azar? Sim, venderiam até mesmo um amigo. Olhem para mim. Acaso eu mentiria para vocês? Não, não pressuponham que sou culpado, pois não fiz nada de errado. Pensam que sou mentiroso? Acaso não sei mais distinguir entre o bem e o mal? Você vê a tanta aflição, né, que ele está passando. Eu imagino também toda essa perda, né? Capítulo 7. Acaso a vida na terra não é uma luta? Nossos dias são como os de trabalhador braçal, como o servo que anseia pela sombra, como o empregado à espera do pagamento. Recebi de herança meses de puro vazio. Fui condenado, apesar de noites longas em aflição. Deitado na cama, penso, quando chegará o amanhã? E mais a noite se arrasta e reviro-me até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e crostas de ferida. Minha pele se racha e vaza pus. Olha a angústia que o Jó está. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira de um tecelão e termina sem esperança. Lembra-te, ó Deus, que a minha vida é apenas um sopro. Nunca mais voltarei a ver a felicidade. Tu me vês agora, mas em breve não me verás. Procurarás por mim, mas já não existirei. Como uma nuvem que dissipa e some, e os que descem à sepultura não voltam mais. Deixam seu lar para sempre, e ninguém se lembrará deles novamente. Não posso me calar, tenho de me expressar a minha angústia, minha alma amargurada precisa se queixar. Acaso sou eu o mar revolto ou algum monstro marinho para que me ponha sobre vigilância? Penso, na cama encontrarei descanso, e o leito me aliviará o sofrimento. Mas tu me assustará com sonhos, e me aterrorizas com visões. Aterrorizas com visões. Preferiria ser estrangulado. Melhor morrer que sofrer assim. Odeio minha vida e não quero continuar a viver. Deixe-me em paz, pois os meus dias passam como um sopro. O que é o ser humano para que lhe des tanta importância e penses nele com tanta atenção? Pois o examinas todas as manhãs e o põe à prova a cada instante. Por que não me deixas em paz? Dai-me tempo, pelo menos para engolir a saliva. Se eu pequei, o que te fiz, ó vigia de toda a humanidade? Por que fizestes de mim o teu alvo? Acaso sou um fardo para ti? Por que não perdoas meu pecado e removes minha culpa? Pois em breve me deitarei no pó e morrerei. Quando procures por mim, já não existirei. Capítulo 8. Então Bilbalde de Suá respondeu a Jó: Até quando continuará a falar assim? Suas palavras parecem um vendaval. Acaso Deus perverte o que é justo? O Todo-Poderoso distorce o que é certo? Certamente os seus filhos pecaram contra ele, e por isso receberam o castigo devido. Mas se você buscar a Deus e clamar ao Todo-Poderoso, e se for puro e íntegro, ele sem demora agirá em seu favor, e devolverá o que por direito lhe pertence. Embora tenha começado com pouco, no final você terá muito. Pergunte às gerações anteriores, atende à experiência dos antepassados, pois nós nascemos ontem e nada sabemos. Nossos dias na terra passam como uma sombra, mas os que vieram antes de nós o instruirão, e eles ensinarão a sabedoria de outrora. Pode o papiro crescer fora do brejo?
o junco se desenvolve sem água, quando ainda estão florescendo antes de ser cortado? Começam a secar mais depressa que a grama. Mesmo acontece com todos que se esquecem de Deus. As esperanças do ímpio se evaporam. A confiança dele está por um fio. Apoia-se numa teia de aranha. Busca segurança no lar, mas ela não durará. Tenta agarrá-la com força, mas ela não permanecerá. O ímpio é como uma planta verdejante que cresce ao sol. Seus ramos se espalham pelo jardim. Suas raízes se aprofundam por entre um montão de pedras, e num leito de rochas se firmam. Mas quando as plantas é arrancada, é como se nunca houvesse existido. Esse é o fim de sua vida, e do solo brotam outras plantas que tomam seu lugar. Mas uma coisa é certa: Deus não rejeitará o íntegro, nem estenderá a mão ao perverso. Voltará a encher a sua boca de riso, e os seus lábios de gritos de alegria. E os que odeiam você serão cobertos de vergonha, e o lar dos perversos será destruído. Capítulo 9. Jó então vai responder para Bilbalde. Então Jó falou novamente. Sim, eu sei de tudo isso, é verdade de modo geral. Mas como alguém pode ser inocente aos olhos de Deus? Se uma pessoa quisesse levar Deus ao tribunal, acaso poderia lhe responder uma vez em 1000? Pois Deus é muito sábio e poderoso. Quem alguma vez o enfrentou e saiu vencedor? Ele move as montanhas sem dar aviso, e a sua ira as põe debaixo. Sacode a terra em seu lugar e faz tremer os seus alicerces. Se ele ordena, o sol não nasce e as estrelas não brilham. Ele sozinho estendeu o céu e marcha sobre a onda do mar. Criou todas as estrelas, a Ursa e a Órion, as Pleiades e as constelações do sul. Ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender, e realiza milagres incontáveis. Quando se aproxima de mim, não posso vê-lo. Quando passa, não percebo a sua presença. Se ele toma força, quem o fará devolver? Quem ousa perguntar: o que estás fazendo? E Deus não refreia a sua ira. Até os monstros marinhos são esmagados sobre os seus pés. Quem sou eu, então, para tentar responder a Deus, ou mesmo argumentar com ele? Ainda que fosse inocente, seria incapaz de me defender. Poderia apenas implorar por misericórdia ao meu juiz. E mesmo que eu o chamasse, ele me respondesse, não creio que me daria atenção, pois ele me ataca como uma tempestade e sem motivo me fere repetidas vezes. Não permite que eu recupere o fôlego, mas enche a minha vida de amargura. Se é uma questão de força, ele é o forte. E se uma questão de justiça, quem ousa levá-lo ao tribunal? Embora eu seja inocente, minha própria boca me declara culpado. Embora se eu seja íntegro, ela provaria que eu sou perverso. Sou íntegro, mas isso não faz diferença para mim. Desprezo a minha vida. Íntegro ou perverso, é tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o perverso. Quando uma praga vem repentinamente, ele ri da morte dos inocentes. A terra está nas mãos dos perversos, e ela cega os olhos dos juízes. Se não é Deus quem faz isso, então quem é? A minha vida corre mais depressa que um atleta. Foge sem jamais ver alegria. Desaparece como um barco veloz de papiro, como a água que se lança sobre a presa. Se eu decidisse esquecer minhas queixas, deixar de lado a tristeza e exibir um rosto alegre, ainda assim temeria todos os meus sofrimentos, pois sei
ó Deus, que não me consideras inocente. Não importa o que eu aconteça, serei considerado culpado. Então, de que adianta continuar lutando? Mesmo que eu levasse com sabão e limpe as mãos com sodas, tu me lançarás num poço de lodo, até as minhas roupas terão nojo de mim. Deus não é ser humano como eu. Não posso discutir com ele e nem levá-lo ao tribunal. Se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproxime um do outro, ele afastaria de mim o castigo de Deus. E eu já não viveria aterrorizado. Então falaria com ele sem medo, mas sozinho não consigo fazê-lo. Então a gente vê aqui o diálogo, né, nesses capítulos 5, 6, 7, 8, né, e 9. O diálogo entre os amigos dele, né, e Jó respondendo. O interessante aqui de grande lição que eu vejo é cada um tem uma visão de como enxergam, né, e como eles estão vendo a situação de Jó. Jó, ele realmente ele reconhece que Deus é o criador de todas as coisas, que ele é a criatura, né? Existe uma tamanha angústia que esse homem está passando, que provavelmente você deva estar passando ou já passou, né? Muitas vezes o clamor e a angústia nossa é tão grande e às vezes não temos nem palavras para poder expressar tamanha dificuldade que às vezes nós passamos diante das circunstâncias e nem somos justos no nosso falar, no nosso diálogo com Deus, o Todo-Criador, né? Nós temos a revelação da palavra de Deus, nós sabemos como essa história se inicia, né? O porquê, o motivo pela qual Jó está passando. Para a gente que está, né, vendo de fora, e Jó está dentro, não sabendo realmente o fato de que Satanás tem a permissão e que Deus, né, o permitiu. E uma outra coisa interessante, só uma observação na leitura de ontem, a primeira coisa que Satanás tira são os bois, né? Por quê? Jó, ele pegava os bois e levava a adoração a Deus, né? A primeira coisa que, olha um detalhe, né? A primeira coisa que Satanás tira é o que Jó fazia para poder levar o holocausto, né? O sacrifício ao Deus. Essa foi a primeira coisa que Satanás tirou. É uma observação. Mas mesmo assim, Jó não deixou, né, quando estava com os problemas, ele, né, raspou sua cabeça e colocou, né, o seu rosto ao chão, uma forma de adoração, né? Muitas vezes a gente quer adorar com as coisas, mas Jó isso não impediu, né? Jó fez adoração com a sua própria vida, né? É só uma observação da leitura do dia anterior. Bom, a gente tem aí alguns dias, né, para ler toda a história de Jó, né? Jó foi um homem que sofreu muito na pele, né, e na alma, e eu quero te convidar a continuar perseverante comigo e se juntar, né, a nós para fazer a leitura diária da Bíblia. Nós temos uma jornada e tanto pela frente, mas até aqui, até o 30º dia, Deus nos sustentou, nos abençoou e nos dá a chance e a oportunidade de acessarmos, né, de forma tão fácil para a gente as escrituras sagradas e de tão grande valor, né? Acredito que
as palavras de Deus deve ter primazia sobre as nossas vidas. E se você perdeu algum dia da leitura, ou até mesmo da leitura do dia anterior, você pode clicar aqui no card ao final desse vídeo e acessar o 29º dia, que foi o início do livro de Jó. E na descrição desse vídeo você tem então toda a playlist. Bom, vamos fazer então uma breve oração e nós terminamos a leitura de hoje. Maravilhoso Deus, te agradecemos por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de termos a facilidade de abrir, Pai, as suas escrituras e poder ler, e nos ajude a compreender o sentido das suas palavras sobre as nossas vidas. Abençoe a todas as pessoas que aqui vão estar também acompanhando, que as leituras diárias possam atingir as pessoas no seu pleno conhecimento das escrituras, da sua vontade sobre as nossas vidas. Nos abençoe, Pai, o restante desse dia, nos proteja e nos livre de todo o mal, nos guarde, Pai, e que se amanhã o Senhor nos der uma nova oportunidade para continuarmos com a leitura do livro de Jó, abençoando o ministério daqueles que repassam, Pai, o conhecimento do Senhor para aqueles que ainda não te conhecem. E é graças a Jesus Cristo que nós agradecemos e oramos. Amém. Deus te abençoe e, se Deus assim permitir, estaremos aqui amanhã para mais um dia da leitura na continuidade desse livro de Jó. Nos vemos então amanhã.